Olá pessoal, terapeuta Carlos Volney, bem-vindos ao canal. Hoje, dando prosseguimento à série História do Reiki, vou falar um pouco, brevemente, sobre a infância e juventude do professor Mikao Usui. Então vamos lá, hoje é a aula número 6. Eu queria começar falando sobre a escola primária do professor Mikao Usui. Como é que foi para ele acessar a escola primária? Então, em Taniai, que é a cidade onde ele nasceu e viveu por um bom tempo, no ano de 1865, que foi justamente o ano que ele nasceu, não havia escola primária nessa época. Então, as crianças de Taniai estudavam num local chamado Terra Coia. Terra Coia. Isso. Eram as escolas que ficavam anexas aos templos budistas. Esta região de Taniai, nessa região havia um templo budista e era costume nessas aldeias, nessas províncias do Japão, terem templos budistas, e os templos budistas tinham em seu interior, em sua organização, escolas primárias. E não foi diferente em Taniai. E essas escolas se chamavam Terra Coia. Então eram escolas que ficavam lá anexas aos templos budistas, e em Taniai, o templo que oferecia a escola para as crianças era o templo de Zendoji, chamado Templo de Zendoji. É um templo ligado à corrente budista chamada de Terra Pura. Talvez você conheça. No Japão ele é chamado de Jodoshu. Então é um templo budista de corrente Terra Pura. Tá? Essa linha budista Terra Pura, ela foi fundada por um mestre chinês. Esse mestre chinês, ele viveu entre os anos de 798 e 869. E a sua doutrina, ou seja, essa doutrina Terra Pura, ela está baseada na devoção ao Buda Amida. Com relação ao Buda Amida, provavelmente em aulas posteriores a essa eu mencione e fale alguma coisa. Isso vai ficar para uma outra aula, tá bom? Mas continuando aqui, este Buda, chamado Amida, ele é representado por um símbolo sânscrito, chamado Bongo. Bongo. E olha que coisa interessante de sabermos. Este símbolo sânscrito que representa o Buda Amida é o mesmo que corresponde ao símbolo Reiki chamado Seireki. O segundo símbolo Reiki que todo reikiano conhece, que é utilizado para curas mentais e curas emocionais, para o tratamento de doenças mentais e emocionais. Tá? Este templo Zendoji, da linha Terra Pura, foi muito ligado aos antepassados do Mikao Usui, do professor Mikao Usui. Tanto é que no século XIV, este templo ele foi reformado pelos Usui, pelo clã Usui. E outra coisa interessante que mostra que eles são extremamente ligados ao templo Zendoji, ao budismo Terra Pura, é o fato de todos os antepassados, inclusive o professor Mikao Usui, foram enterrados no cemitério do templo Zendoji. Isso já denota para a gente uma proximidade muito grande do clã Usui e o budismo, a corrente budista Terra Pura. Esse fato, ele deixa para a gente muito claro, não é? Que o professor Usui e toda a sua família foram budistas ligados
ao templo Zenduji e, por conseguinte, todos foram budistas da linha Terra Pura. Isso é um fato muito interessante. Muitas pessoas não devem saber dessa informação. Estou colocando aqui justamente para esclarecer, para conhecermos um pouco mais sobre a vida do mestre, do professor Mikao Usui, e um pouco mais sobre o reiki tradicional japonês, Usui Reiki Ru. Mas continuando aqui, queria falar um pouquinho mais sobre esse período. Agora um pouco mais adiante, já no período da juventude do professor Usui, aqui a gente está falando da infância, como é que foi para estudar, não é? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a escola secundária, como é que o professor Usui fez para estudar, concluir aquilo que para a gente aqui é o segundo grau, né? O que nós sabemos é que nesta fase não havia nenhuma escola secundária em Taniai, né? O professor Mikao Usui precisou então ir para uma outra aldeia vizinha para estudar. E também sabemos que foi nesse período que o professor Mikao Usui ele conheceu a sua futura esposa, que é a senhora Sadako Suzuki. Com Sadako Suzuki, sabemos também que o professor Mikao Usui ele teve 2 filhos. O Fuji, o filho homem da família, e Toshiko, a filha moça da família. Sabemos também que por motivos ainda desconhecidos, eu não tenho essa informação, infelizmente, mas eles morreram muito cedo, né? Isso deve ter causado certamente muita dor ao professor, mas infelizmente eles morreram muito jovens, muito cedo. Fuji, por exemplo, ele morreu com 38 anos, muito jovem, e a Toshiko com 22 anos. Isso é o que nós temos hoje como informação do que foi a família do professor Mikao Usui, seus filhos, esposa e a sua educação primária e secundária, né? E também algo muito importante também é saber a ligação dele, professor Mikao Usui, com o budismo Terra Pura, tá bom? Então, na aula de hoje eu fico por aqui, aula 6 eu fico por aqui. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, pessoal.